que é ter tempo de qualidade? O que é ter mais lucro, né? Na minha visão, isso começa com o empreendedor tendo uma visão muito clara sobre o negócio dele, né? Então, se você tem uma visão muito clara sobre a sua empresa, você sabe aonde que a sua empresa vai chegar, você sabe quem são as pessoas que têm que fazer parte do seu ecossistema, que tem que trabalhar com você, você sabe quem são as pessoas que você tem que trazer para o seu time, se você sabe como que você toma a decisão, como que você promove, como que você contrata, como que você demite, se os processos estão claros, é muito mais fácil de você conseguir ter mais tempo de qualidade e mais lucro, né? Se as pessoas trabalham, turma, por um propósito, alinhado em um propósito, é muito mais fácil de você conseguir chegar lá, né? Só que para isso você precisa construir uma cultura com propósito dentro da empresa, uma cultura que as pessoas se sintam valorizadas nessa cultura, a ponto de elas entenderem o que elas vão ganhar e elas engajar com o negócio, entregar mais resultado e te ajudar a construir essa empresa do sonho, essa empresa que você tanto gosta, né? Tanto dedica tempo. E aí, o que não é então? O que não é ter uma cultura forte, ter uma visão forte, né? É quando você passa, né, o tempo todo correndo em círculo dentro da empresa, não consegue ter previsibilidade das coisas, as pessoas não sabem qual que é a visão da companhia, não sabem o que a empresa espera delas, as pessoas não sabem para onde que essa empresa está indo, as pessoas não sabem, não tem clareza, turma, de qual que é o propósito da empresa, né? Por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho os boletos estão chegando, né? Estou aqui para cumprir tabela. Então, quando a gente não tem essa cultura forte, as pessoas elas não entendem, né, esse propósito. E aí, se as pessoas não entendem, as pessoas elas estão dentro da sua empresa só porque elas têm conta para pagar. Elas não... tem gente que nem gostaria de estar aí dentro, mas ela está aí. Porque ela tem que levar o sustento para casa dela. E ela está aí. Então, isso é ter uma cultura fraca, sabe? Quando essa visão não está clara. As pessoas fazem mimimi, fica de fofoquinha, faltam, traz atestado, né? Não tem engajamento com o negócio. Se isso está acontecendo com você, se você está me assistindo aqui e isso está acontecendo com você, é porque as pessoas elas não estão entendendo qual que é a cultura da sua empresa. E você, principalmente, falhou num processo que é muito importante, que é fundamental, que é no processo de contratação, que é onde você vai trazer as pessoas certas alinhadas com esse negócio. Tá? Bom, aí eu quero te fazer aqui duas perguntas, tá? Primeiro, né, hoje, a sua empresa, ela tem muito claro a visão para onde que ela quer chegar? Ela consegue comunicar isso para as pessoas? A sua cultura está definida? Essa é uma pergunta. A visão está clara onde que ela quer chegar? Ela consegue comunicar isso para as pessoas? A sua cultura está definida? Olha para o seu negócio hoje. O que você acha? Isso está claro? Essa é uma pergunta, tá, turma? E aí a outra pergunta, as pessoas entendem o que precisa ser feito dentro da sua empresa? Talvez, olha só, talvez as pessoas elas não têm clareza hoje do que precisa ser feito aí dentro. Se as pessoas não têm clareza, se a cultura não está clara, se as pessoas não têm clareza, qual que é o resultado natural que você vai ter? O caos. A falta de engajamento, a falta de comprometimento das pessoas. Esse é o resultado natural que você vai ter. E turma, olha só, né? Qual que é o nosso papel como dono? Né? Eu quero trazer para você aqui, ó. Se a gente não deixa claro qual que é a cultura, a gente está esperando que as pessoas, que elas sejam sábias a ponto de entender aquilo, né? E entregar. Só que a gente não está comunicando. E qual que é a visão que eu tenho aqui, tá? Uma visão de mundo que a grande massa, elas não são sábias. A gente não tem como depender da sabedoria da massa. Por quê? Porque a grande massa, infelizmente, elas são burras. Elas não entendem. E se você ficar esperando a sabedoria da massa para ter resultado, você vai se lascar. Olha só. A grande massa, um presidente que oferece picanha e cerveja. As pessoas acreditam naquilo e votam nela. Se você olhar hoje para a população mundial
né? Não vamos falar só de Brasil, não. Vamos olhar a população mundial. Hoje, existe cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Menos de 1% dessas pessoas detém 60% do dinheiro que existe no mundo. O que isso está querendo dizer? Que a grande massa não consegue performar, não consegue ter resultado. Ou seja, menos de 1% detém mais de 60% do dinheiro que existe no mundo. Então, quando a gente começa a olhar para isso, turma, a gente começa a entender que a gente precisa separar a nossa empresa da massa, né? Então eu preciso ser um líder forte a ponto de comunicar muito bem a minha cultura e trazer gente alinhada com essa cultura. E não deixar com que a massa instale a cultura deles dentro da minha empresa. Porque a cultura deles não me serve, né? Eu, como dono, eu quero ter a minha cultura. Eu quero ter uma cultura que me representa, que me possibilita olhar para aquilo e falar, cara, me dá orgulho dessa empresa, porque essa é a minha cultura. Aí, o que acontece? Só o ano passado eu falei com mais de 1.400 empresários. O que está acontecendo? Os empresários falam que tem uma cultura dentro da empresa que não representa ele não está feliz com aquilo, ele acaba ficando desanimado com a própria empresa. É o que está acontecendo. Então, eu quero que você pense, né? Qual que é a única forma, então, de você conseguir ter essa cultura forte? É você escrever essa cultura, documentar essa cultura e comunicar essa cultura para as pessoas. Essa é a única forma. E, turma, olha só. Se você ainda... Eu vou parar aqui um pouquinho para te chamar a atenção para uma coisa, tá? Se você ainda não tem uma cultura definida dentro da sua empresa, olha só. Você está brincando de ser empresário. Brincando. E o problema é que não dá para brincar de ser empresário. Porque tem muita gente que depende da gente. Muitas pessoas que dependem da gente, muitas famílias, muitos negócios que dependem da gente. Então eu quero convidar você a bater o seu QR Code nesse vídeo aqui em cima e aplicar para um diagnóstico de cultura na sua empresa. Eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar um passo a passo e um plano. No final eu vou te mostrar um plano para você construir uma cultura forte e ter um time forte também, ter uma empresa mais lucrativa ainda em 2025, tá? Então bate seu QR Code e agende, né, o seu diagnóstico estratégico. Por ser gratuito, a gente tem poucas vagas, tá? Então se isso fizer sentido para você, não sei até quando que a gente vai ter disponível esses diagnósticos, né? Mas se isso fizer sentido, bate seu QR Code e faça a sua aplicação, garanta agora a sua aplicação, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, aqui no YouTube também, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, porque toda semana a gente posta conteúdo novo para você que tem uma empresa, beleza? Turma, vamos lá. Então, olha só, para eu ter lucro e tempo de qualidade, eu preciso ser um líder que tem visão. Visão, essa é a palavra, né? Essa é a palavra, olha só. Nós, pobres mortais, pessoas, né? A gente precisa de ter uma regra muito clara, ter uma visão muito clara. A gente precisa saber qual é a cultura do negócio para a gente participar daquela cultura, para a gente estar no lugar certo. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. A igreja, por exemplo. A igreja tem a cultura dela. Tem lá os 10 mandamentos. Não pecar, não roubar, não matar, enfim, não julgar. Tá lá. Os 10 mandamentos estão lá. Então, as pessoas que estão lá, elas compactuam daquela cultura. E aí, se você pegar, por exemplo, grandes líderes, né? Já que eu estou usando o exemplo de igreja, grandes líderes, né? Nunca fui para a Bola de Neve, tá? Mas eu tenho amigos que vai e eu também estava lendo um pouquinho sobre a história do fundador, do Rinaldo. O cara teve uma visão lá atrás, ele teve uma visão e ele montou, né, uma comunidade muito bem sucedida. Por quê? Porque tem no Brasil, tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, tem, enfim, muito bem sucedida. Ele montou uma comunidade. E aí, turma, esse líder, ele tem uma visão. É todo mundo que compactua com as palavras de fé, de família, de religião que ele fala? Não, não é. Né? Que ele falava, aliás, né? Que ele faleceu recentemente. Mas é todo mundo que compactua? Não é. Só que as pessoas que compactuam, estão lá. As pessoas que não compactuam, não estão lá. Não faz parte daquilo. E aí é importante a gente, como líder, ter essa visão muito clara e poder comunicar. Imagina se eu tenho a minha igreja, eu não posso falar o que eu acredito lá dentro da minha igreja. Eu tenho a minha empresa, eu não posso falar o que eu acredito dentro da minha empresa. Não dá certo, tá? Então nós como líder temos que ter essa visão e temos que comunicar a ponto de trazer as pessoas certas alinhadas com a gente, né? Então, por exemplo, quando a gente pega, quando a gente olha para a sociedade, nós como sociedade, a gente vive em comunidade. Então, eu estou participando da comunidade do clube de tal igreja, outros do clube da Ferrari, do clube de tal carro, né? E dentro da sua empresa, existe também uma comunidade.
né? As pessoas que acreditam nessa cultura, elas estão aí. Se você não está deixando claro qual que é essa cultura, qual que é essa visão, as pessoas estão trazendo a cultura delas para o seu negócio. Qual que é o problema? Que eu tenho certeza que você não vai gostar da cultura que as pessoas vão instalar. Por quê? Lembra que eu falei que a grande massa não tem inteligência para fazer as coisas? Elas dependem de um líder forte, de seguir um líder forte. E esse líder forte tem que ser você. Então, eu quero que você pense, hoje, será que você está sendo um líder forte? Igual um líder, por exemplo, religioso, que consegue construir várias igrejas, liderar multidões de pessoas. Você está conseguindo ser um líder forte?